Amém, queridos irmãos. Quero convidar você a abrir Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Estamos na quinta mensagem desse tema fim. Só recapitulando, não estou fazendo um versículo por versículo de Mateus 24 e 25, hoje entramos no capítulo 25, mas eu quero desafiar você em casa, você que tem acompanhado, ou se essa é a primeira mensagem que você está ouvindo, eu convido você a ir lá no YouTube da igreja, no canal da igreja, no playlist, está lá a série Fim, e você pode assistir desde a primeira, onde eu tenho falado sobre características desse fim e alguns sinais que o Senhor tem nos trazido sobre esse fim. E baseado no verso 12 e 13 de Mateus 24, que Jesus vai dizer que por aumentar a maldade no mundo, o amor de muitos iria se esfriar. E a gente percebe que o amor no mundo tem sido congelado, tem sido algo frio na vida das pessoas. E o verso 13 ele vai dizer, mas aqueles que permanecerem firmes serão salvos. Ou seja, aqueles que suportarem tudo o que está vindo, permanecerem firmes na sua fé, com certeza, vão chegar até diante do Senhor e ouvir dele, vinde benditos do meu Pai. E hoje eu quero falar de prontidão, nessa quinta mensagem, nessa quinta parte dessa série, no capítulo 25, de 1 a 13. Mas eu queria convidar você em casa a orar mais uma vez, e se você está aí junto da família, chega pertinho, ore junto, busque a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esse encontro hoje, pelo culto. Obrigado pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor. Obrigado, Senhor, pela recuperação, Senhor, deles. Semana passada, ó Pai, mais da metade estavam em isolamento ou positivados pela Covid, ou, ó Deus, com algum parente que estava positivado. Mas o Senhor nos deu graça, e hoje, Senhor, podemos estar juntos adorando o Teu nome. Quero pedir pela Tua igreja, Deus, que se reúne em casa nessa noite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor mande, ó Deus, Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia sobre as suas vidas. E peço a Ti, ó Pai, que fale conosco, revele a Tua vontade, manifeste a Tua palavra em nossas vidas. É assim que eu oro, assim que Te agradeço, em nome daquele que vive, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas junto com as lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormecer. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: dê um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou
E aqueles que estavam prontas entraram, e ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia e nem a hora da minha volta. A gente precisa entender um pouquinho desse texto, o que está acontecendo aqui, porque para nós aqui do Ocidente, século 21, parece muito estranho essa passagem. Não é algo comum para os nossos casamentos, ficar esperando o noivo chegar por dias. Não é comum esse tipo de cena, mas no Oriente, nos tempos de Jesus, e também, ainda hoje, era comum os casamentos durarem semanas. Não é como o nosso, que dura algumas horas, ou um dia no máximo, dependendo da condição financeira do casal. Mas naquele tempo durava semanas. E normalmente, nessa cerimônia, o noivo ele poderia demorar a chegar. Ele poderia demorar dias. A noiva ia à frente, todo o cortejo junto com a noiva, e o noivo poderia demorar-se. Normalmente essas cerimônias aconteciam isso, as pessoas iam com as suas lamparinas, porque não tinha energia elétrica. E o comentarista bíblico William Barclay, falando desse texto em Mateus, ele conta que ele esteve em Jerusalém e presenciou essa cerimônia. Uma família rica, aonde ele estava, iriam se casar, e bem tradicional, e ele percebeu que enquanto o noivo ia, as pessoas iam gritando: vem o noivo, e as pessoas vinham atrás. E ele entrava no lugar da festa, e quando ele passava, as portas também se fechavam. E quem estava por lá de fora não poderia participar da festa. É isso que está acontecendo aqui. É uma festa de casamento, Jesus está ilustrando isso. A noiva já foi, estão esperando o cortejo do noivo. Então é uma ilustração comum para os tempos de Jesus. Não é um conto, não é um faz de conta, é algo comum para o tempo de Jesus, e que ainda ali nas regiões do Oriente ainda pode acontecer devido à situação financeira dos noivos. Não são todos os casamentos que são assim. Mas o que eu queria destacar nesse texto para nós hoje sobre o fim é essa palavrinha prontidão. Prontidão para não sermos pegos de surpresa. O que esse texto está dizendo, olha, não tem hora marcada para a vinda do noivo. Entende-se, noivo Jesus. Não tem hora marcada. Prontidão é estar pronto, é estar com os olhos abertos, é evitar as surpresas, é não ser pego de surpresa. Existem situações que realmente nós somos pegos de surpresa. Por exemplo, um assalto. Você pode estar passando em um determinado lugar e, pum, ser assaltado, e você foi pego de surpresa. Ou você está dirigindo o seu carro com muito cuidado e alguém vir na sua traseira e bater em você. E pegar você de surpresa. Você não está ali esperando. Você está olhando à frente, os lados, mas a pessoa veio atrás e bateu. Então, existem realmente situações na nossa caminhada, na nossa vida, que não dá para evitar as surpresas, por mais pronto e de prontidão que você esteja. Mas existem coisas que a gente pode evitar. Por exemplo, sobre o assalto. Se você vai passar numa rua de carro que te ofereça perigo, você já ouviu alguns comentários daquela rua, você, primeiro, vai trancar as portas do carro, não vai ficar com o vidro aberto, vai ficar mais atento.
Se o semáforo fechar, você já vai olhar os retrovisores, você vai ficar mais antenado. Eu, por exemplo, se eu passar numa rua à noite, que eu sei que é perigosa, e eu vejo que lá na frente o semáforo vai fechar, eu já diminuo a velocidade, vou um pouco mais devagar. Para quê? Para esperar, para dar conta do semáforo abrir. Mas existem coisas que a gente não consegue evitar, mas existem outras que a gente pode evitar. Evitar surpresa. E o que Jesus está ensinando para a gente é como se ele já estivesse dando algumas dicas, e na verdade ele está, para que tomássemos cuidado e tivéssemos prontidão para o dia do seu retorno. E pensando em prontidão, pensando em tudo isso, Jesus já começa a nos ensinar que a gente precisa tomar cuidado com as aparências, porque as aparências elas serão reveladas. Tudo aquilo que é aparente vai mostrar, olha, não era tudo aquilo, era só palha, foi queimado. Olha o verso 6 a 8 aí. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram, prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas que não tinham azeite de reserva pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Foi a noite do desespero para as não prudentes ou as imprudentes, pois agora elas estão sem material necessário para o azeite, queimar ali na lamparina para que houvesse luz, para que pudessem chegar até o casamento. E ali foi revelado as aparências, porque quando nós iniciamos a leitura do texto, ali diz que elas eram moças virgens de honra. Mas essa honra, toda essa coisa pontual colocada no texto foi uma aparência, porque logo se mostrou as que são prudentes, ou seja, aquelas que entendem que pode acontecer a falta do azeite na lamparina, e as imprudentes. E a gente precisa entender que o não dar o azeite para as outras 5 não é um sentimento egoísta. A gente vai entender já já isso no texto, por que isso aconteceu. Mas o que eu queria destacar aqui é que todas elas juntas, as 10, quando saíram para o casamento, quem olhasse exteriormente, eram todas iguais. Inclusive a descrição já no início é igual para todas. Moças, donzelas de honra, ou seja, vestido tudo parecido, sorriso brilhando no rosto, mas tinham diferenças. Umas foram prudentes em levar azeite, ou seja, levar o material a mais para que as suas lamparinas ficassem acesas, e outras foram imprudentes, talvez achando que daria tempo. Muitos estão vindo hoje na igreja, levantam suas mãos, fazem um culto de adoração, mas é só aparência. Aqui, reunidos, tudo aparente. Nós olhamos, ouvimos até a voz, dizemos que voz bonita, mas no dia a dia está faltando azeite extra, está faltando algo, falta intimidade com o Senhor, tem deixado o amor se esfriar, tem sido levados, como já falamos em mensagens anteriores, pelas filosofias desse mundo, tem sido levados a crer que Jesus não vai voltar, tem perdido a fé, como falei, nessa pandemia. Quantos estão perdendo a fé por causa dessa doença? Porque vivem somente de uma aparência. Quantos têm se preocupado de não poderem vir aqui ao prédio adorar, porque na sua aparência só conseguem fazer isso aqui, mas não adoram em casa, com as suas famílias, não têm sido discípulos de Jesus.
E pessoas que, inclusive da nossa igreja, já não se comunicam conosco há mais de um ano. Entenda o que eu estou dizendo. Não é que não está vindo na igreja há mais de um ano, porque algumas pessoas, devido à sua questão de saúde, realmente têm evitado, mas têm entrado em contato com uma ligação, através do WhatsApp, de uma rede social. Pessoas que a gente entra em contato, daqui a pouco recebe um feedback, a gente conversa. Mas existem pessoas que há um ano que a gente manda mensagem, liga, não atende. Aí a gente manda uma mensagem, liguei para você, estou preocupado, mas também não responde. Porque enquanto estava aqui era uma aparência. Mas depois que saiu daqui, tudo isso acabou, são imprudentes. Isso, queridos, tem sido constante. Como é fácil nós deixarmos a presença de Jesus, a adoração ao seu nome pelas circunstâncias desse mundo. Como é fácil a gente procrastinar a nossa fé, o nosso relacionamento com Jesus, achando que no último momento vai dar tempo, achando que naquele momento em que ele estiver vindo, dá tempo, e não vai dar, porque vai faltar azeite, vai faltar tempo, não vai dar mais tempo. Sabe, a gente deixa sempre para depois as coisas mais importantes da nossa vida. A gente sempre deixa para depois uma palavra de amor, de carinho. A gente dá flores para os nossos relacionamentos quando já nos faz falta. Duramente valorizamos o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, quando já não estão mais próximos, porque deixamos sempre para depois. Essa pandemia, ela revelou esse lado nosso da humanidade, de só valorizarmos o encontro quando nós estamos impedidos do encontro. Durante essa pandemia, quantas manifestações de fé a gente encontrou? Pessoas indo às portas de hospitais orar pelos médicos, enfermeiros, enfermos. E olha, entenda, eu não estou criticando isso, não estou dizendo que está errado, pelo contrário. Mas o que me chama a atenção é toda essa comoção e clamor por misericórdia no Brasil, durante a pandemia, mas e antes da pandemia? E antes, como que estavam esse clamor? Como que estava essa vida que hoje vai lá para frente do hospital orar? Antes da pandemia. Será que se interessava por quem estava realmente dentro do hospital? Será que realmente se interessava pelos enfermos? Essa comoção toda vai nos ensinando que nós precisamos estar mais prontos. Essa pandemia tem me ensinado e me mostrado que a gente precisa começar a pensar na eternidade agora. Não dá para viver uma vida cristã sempre quando tem crise. Imagine, irmãos. Então a gente vai ter crise sempre, porque se a gente só lembra de Jesus quando tem crise, quando tem doença, porque quando está tudo bem, quando tem saúde, quando tem boa economia no Brasil, quando tem bom emprego, a gente não lembra de Jesus? E aí eu pergunto, como que está a sua vida para esse retorno de Cristo? Você está de prontidão ou vai ser pego de surpresa? Porque
A nossa segurança com o futuro vai depender de como temos agido no presente. A nossa segurança para amanhã depende de como nós temos agido agora. Eu vou dar um exemplo para você entender isso antes de ler o texto. Essa questão de segurança do futuro com aquilo que eu estou fazendo no presente. Toda segunda-feira, ou todo dia à noite, eu já gosto de separar minhas coisas para quando eu vou sair de manhã. Indo para a faculdade, tem que levar as crianças na escola, tem a Paula no trabalho. Então, todo dia de manhã, provavelmente na sua casa não é diferente, é aquela correria. Então o que eu faço? Antes de deitar, pego a roupa que eu vou usar para ir para a faculdade, dou uma verificada na mochila, vejo se os materiais do dia seguinte estão lá, pego um biscoitinho para levar na hora do intervalo, está tudo ok, deito, durmo, no outro dia, levanto, tomo meu banho, preparo simplesmente as últimas coisas que não dava para colocar no dia anterior e pé na estrada. Perfeito. Não tive correria, não tive dificuldades. Agora, às vezes que eu esqueço de fazer isso, ou por algum motivo não deu para fazer, no outro dia é um atropelo. Pensando em segurança, não tive a segurança para o outro dia. Olha aí o verso 9 e 10, Mateus 25. Mas as outras responderam: nós temos apenas o suficiente para nós. Vão e compre óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aqueles que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Aquelas que foram prudentes estavam de prontidão, reserva de azeite, as outras ficaram por lá de fora. Mas entenda, irmãos, o tempo de espera foi distribuído igual. Elas só não entraram pela falta da prudência. O amor de Deus está distribuído de forma igual para todo mundo. E aqui entra a nossa segurança para o futuro, que é receber esse amor de Deus sobre as nossas vidas, que é ter Jesus como Senhor da nossa vida. O grande diferencial para o futuro não é quem Deus ama mais ou ama menos, porque isso não existe. É quem realmente se preparou, essa relação com Deus. A sua relação de discípulo, de buscar a presença de Deus, é que conta. Porque a salvação, irmãos, não depende do pastor. A salvação não depende do seu discipulador, você que já está fazendo discipulado. Não é a forma com que o ministério de louvor canta. É a nossa relação com Deus, depende de nós mesmos. Não depende do azeite do outro. Por isso que elas não distribuíram o azeite. Porque o azeite era contado para elas. Era a relação delas com o noivo. E não a relação delas para com a outra e com o noivo. Por isso, elas não distribuíram, não foi porque elas eram egoístas. É porque elas foram prudentes. Elas sabiam que a relação delas para com aquele casamento era a relação delas. A graça salvadora, a graça que nos salva, ela é pessoal e intransferível. Eu não salvo os meus filhos. Eu não salvo a minha esposa, e nem vice-versa. É a comunhão minha, a comunhão deles com Jesus que traz a salvação. Isso não significa que a gente não pode cometer erros. Isso não significa que a gente não pode pecar. A gente não deveria, mas acontece. A gente peca, a gente erra. Mas nessa minha relação com Deus, eu sei que Ele me perdoa, eu sei que eu posso chegar até Ele, eu sei que eu posso pedir perdão.
Porque ele, assim como eu tenho que estar pronto, em prontidão, ele também está sempre em prontidão para me ouvir, para me perdoar. Ninguém pode salvar o outro. A gente pode sim dar as mãos e dizer, vamos junto, eu quero te ajudar. Isso é discipulado. Por isso, quero frisar, é de suma, de extrema importância que cada um, e vou dizer da IBG, não posso dizer de você que é de outra igreja, é necessário você estar envolvido no discipulado, ter alguém caminhando com você. Caso você não seja da IBG, que nos assiste, e tem esse desejo também de ser discipulado, passar pelo discipulado, ter uma caminhada vida na vida, manda aí, escreve no chat, põe nos comentários do Face, que a gente vai entrar em contato com você. A gente vai dar um jeito. Mas voltando aqui. Não é o outro que vai me preparar para o futuro, sou eu que tenho que ter interesse. A minha vida com Jesus aqui, pedindo a Ele que elimine, que tire de mim tudo aquilo que lhe desagrada, é que vai fazer a diferença lá na frente. Porque a porta, ela vai ser fechada. E dia de porta fechada vai ser um dia de alegria e um dia de tristeza. Vai acontecer os dois no mesmo dia. É simultâneo. Vai ter tristeza e alegria no dia que essa porta for fechada. Verso 11 e 12. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora chamando, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Elas não se prepararam com antecedência, foram relapsas e ficaram para fora. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar os salvos. Nesse dia, vai ser um dia de festa, de alegria. Lembra aí do dia, antes da pandemia, que nós tínhamos a festa da comunhão após a ceia. Lembrou? Aqueles salgados gostosos, aqueles doces. Vai lembrando aí, puxa na memória. Pois é, o dia que Jesus voltar vai ser melhor. Primeiro que o salgado não vai acabar, nem o doce. E a gente não vai ter preocupação com diabetes, com engordar, com colesterol, não vai ter preocupação com nada disso. Vai ser uma festança o dia que Jesus voltar. Nós vamos estar no céu com Ele festejando. Mas vai ser também um dia de muita tristeza e de muito lamento. Vai ser um dia de alegria, porque pela porta da mansão celestial, para os nossos aposentos na casa do Pai, vamos ser recebidos, vamos ser conduzidos pelo Senhor, vamos receber dele naquele dia, vinde bendito do meu Pai. E ali vai ser fechado todo o sofrimento, todas as dores, toda a falta. Covid não vai mais assustar, pandemia não vai mais atrapalhar a gente se reunir para culto, porque agora o culto vai ser eterno diante de nosso Deus e um culto diferente do outro todo dia. Vai ser um dia de alegria, porque é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia que foi conquistado na cruz. Mas vai ser um dia de choro. Vai ser um dia de tristeza. Para aqueles que debocharam, para aqueles que levaram as suas vidas de qualquer jeito, para aqueles que estavam no templo, mas só de aparência, se deixando levar pelas filosofias desse mundo, pelas coisas erradas desse mundo, por aqueles que não prestaram atenção na adoração real a Jesus. Esse dia vai ser um dia de choro, porque a porta vai estar fechada. Porta fechada para nossa dor,
Porta fechada para as nossas tristezas e medos. Porta fechada para toda a tentação. Ela vai ser fechada para as dúvidas, para as incertezas. Ela será fechada para as crises, para as doenças. Porque quem estiver do lado de dentro dessa porta não vai viver mais nada disso. Quem estiver para o lado de dentro dessa porta vai ter as lágrimas secadas, o choro será tranquilizado. Quem estiver do lado de dentro dessa porta vai receber o abraço de Jesus. Mas atrás da porta vai ter choro, vai ter lamento. Atrás da porta, na frente da porta, quem entrou a porta, não vai ter mais inverno, não vai ter mais frio, porque o sol da justiça brilhará sobre ele. Mas quem estiver do outro lado da porta, não vai ter isto. Quem estiver do outro lado da porta, é castigo eterno. Ausência de Deus. Pode clamar, pode bater na porta, que o Senhor que está do outro lado da porta vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Termino com o verso 13. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. A prudência, ela precisa ser constante. A vigilância precisa ser constante. Não é ser fanático. Não é viver sem diversão. Não é ser crente chato. Sabe, crente chato? Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que dá para viver a vida do dia a dia. Dá para ter festa. Dá para se alegrar, ir trabalhar, cultuar na igreja, cultuar no PGM, cultuar sendo discipulado. A vida continua. Mas o azeite precisa estar em dia. Ou seja, a minha intimidade com Deus precisa estar em dia. Não é ser aparente. Não é ser como a mulher de Ló, que sentiu saudade e olhou para trás. Não, eu posso continuar os meus negócios. Eu posso continuar minha vida com o Senhor. Tomando cuidado para não ser iludido com falácias, com mentiras, dizendo Jesus está aqui ou está ali, ou que Jesus nem vai voltar, que o mundo está simplesmente num ciclo. Precisamos estar preparados, sim, atentos, porque o tempo do Senhor é diferente do seu e do meu. Nós estamos vivendo o Cronos, um tempo que tem hora, segundo, minuto, tem dia, tem mês, tem ano. Esse é o Cronos. Tem um calendário. Mas o Senhor, ele vive no Kairos, que é um tempo atemporal. Ou seja, ontem e amanhã é sempre hoje. Para ele é indiferente o tempo. E pensando nisso, nessa forma atemporal de Deus existir, a gente precisa fazer as escolhas hoje para o nosso futuro. Fazer as escolhas hoje. Para qual lado da porta eu vou estar? Do lado de dentro, onde a alegria e a festa vai ser eterna, ou do lado de fora, onde a tristeza e as lágrimas também serão eternas? Eu deixo essa pergunta para você. De que lado da porta você vai estar? Você está pronto? Tem andado em prontidão? Quando tocar a trombeta, ou acha que quando gritar, lá vem o noivo, vai dar tempo? Coloque a tua vida nas mãos de Jesus ainda hoje. Eu queria orar com você e por você nesse momento. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por o Senhor nos deixar esse texto tão lindo.
que nos adverte, que nos chama a atenção e nos lembra da vigilância e da prontidão. Pai, visite cada um agora na sua casa, no seu lar, ou aonde estão ouvindo essa mensagem agora. E que possam, ó Deus, não viver a aparência, preparando o seu futuro e sabendo que a porta vai se fechar. E que escolham hoje, ó Deus, escolham hoje o lado de dentro dessa porta. Pois já podem começar a escolher e a vivenciar isso hoje. Abençoe os teus filhos e filhas, Pai. Guarde-os de todo o mal. Guarde-os, ó Pai, do malvado. E não deixem que o seu amor se esfrie. Abençoa-nos, ó Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria, antes de me despedir, dizer para você que talvez ainda não conheça Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Eu sei que a gente está em culto online, talvez no seu dia em que você vai assistir essa mensagem, vai assistir esse culto. Mas eu queria deixar para você um convite. Entregue sua vida a Jesus. Se aí perto de onde você mora tem uma igreja batista ou uma outra igreja, procure o pastor, procure o membro. Se você quer conhecer mais de Jesus, mesmo de forma online, como eu falei há pouco, escreve aí no chat, coloca aí nos comentários do Face e a gente vai procurar entrar em contato com você. Mande-nos uma mensagem. Deus abençoe, irmãos.